Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que estamos mais uma vez aqui. Eu continuo dizendo, não canso de me dizer, nós não viemos à casa do Senhor porque não tínhamos outras coisas a fazer. Nós não viemos à casa do Senhor porque é uma coisa assim habitual, eu vou ali. Não, é uma coisa automática. Nós viemos aqui sabendo por que viemos, certo? Conhecendo o Deus que está aqui, consciente de quem Ele é para nós, e isso faz toda a diferença. Amém? Então vamos continuar adorando a Ele, e nesse momento vamos ler a Sua palavra, que ela é vida para nós, ela é alimento diário. Sem ela, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito não sobrevive. Amém? Abramos nossas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16. Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Eu digo amém. Obrigado pela oportunidade. Meus queridos irmãos, nós vamos orar agora. Orar para Jesus abençoar aqueles que estão enfermos, estão doentes. Também vamos orar pelos ofertantes. Nós vamos, logo após tirar a oferta, a irmã Débora Canuto já se prepara para cantar um hino, enquanto nós fazemos a coleta de oferta para a manutenção do trabalho do Senhor. Quero convidar aqui o presbítero Fernando Cordeiro, vem aqui, meu filho, fazer esta oração em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos orar, irmãos. Vamos orar com fé que o nosso Deus vai nos atender, se orarmos com fé. Pai Santo, Pai Eterno, aqui estamos, Senhor, neste momento, te agradecendo, meu Deus, por mais uma oportunidade que nos concede neste dia. Senhor, os pedidos de orações, Senhor, que foram feitos, apresentados a Ti nesta noite. Meu Deus, nós cremos, Senhor, que Tu podes fazer o milagre. Tu podes chegar com saúde nesta noite àqueles que precisam de saúde. Tu podes chegar com paz àqueles que precisam de paz. Tu podes chegar com libertação na vida daqueles que precisam de libertação.
Pai Santo, Pai Eterno, estende as Tuas mãos aqui neste lugar, Senhor. Faz maravilha, realiza, Senhor, milagres, porque nós estamos nas Tuas mãos e confiando, Senhor, que Tu podes fazer, Pai querido, de acordo com a Tua santa e maravilhosa vontade. Pai, também abençoa aqueles que vão contribuir logo mais, Senhor. Ajuda, Pai querido, multiplica, Pai querido, e que possamos fazer com muita alegria, sabendo, Senhor, que este trabalho não é vão em Ti, não é vão, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Jesus. Sauda a todos com a paz do Senhor. Filho, eu já te vi, sei como estás. A palavra eu não mudo, o que eu lhe falei acontecerá. E porque entristece o teu coração, se a vitória é certa, passa o vento e chuva, mas chega o verão. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi: não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei, eu não mudo, eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Quantas vezes sua alma quer desesperar, dizendo o tempo da minha vitória nunca virá. Cada tempo que passa, a tua alma chora, tentando vencer, mas Deus manda dizer: sou dono da glória. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi: não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei, eu não mudo. Oh, glória, eu não mudo. Por que choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Oh, glória. Exaltado seja o teu nome, Deus.
chegado o momento, vou te responder. Todo este silêncio do tempo de prova vai resplandecer. Marque a hora e minutos também. Meu relógio não para e na hora marcada tua vitória vem. Quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel entrou na cova, lá cheguei. Quando os 3 jovens entraram no fogo, lá desci. Quando José foi vendido, encontrei. Quando Josafá me invocou, entrei na guerra. Quando Mardoqueu foi humilhado, eu defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi. Não mudo, eu não mudo, eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo, aleluia. Eu não mudo. Porque choras assim? Olha para mim, eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Eu não mudo. Filho, nunca mudei. Eu não mudo. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória virá. Eu não mudo. É só glorificar que a vitória ouvirá o meu nome. É sempre, é sempre, é sempre, sempre será. Louvado seja o nome de Jeová para todos sempre. Graças a Deus por tudo. Meus queridos irmãos, agora vocês vão ouvir uma coisa mais linda do mundo. Mas o que é? É o coral masculino cantar, irmão, olha só. Vocês vão ouvir, escutem. E aqueles irmãos, atenção homens que estão na igreja, se quiser fazer parte desse coral, falo com o maestro, que ainda tem vaga. Obreiros aí. Ainda tem vaga. Venha fazer parte do coral masculino. São pessoas, são vozes masculinas divididas em primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tenor, primeiro tenor, segundo tenor, barítono e baixo. Você pode se encaixar em uma dessas vozes. E você será bem-vindo, viu? Vamos ouvi-lo. E você, senhoras, glorifica o nome de Jesus. Amém.
E o microfone 13 também. 13. As coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é com fé, não voltaremos. Aqui chegamos pela fé. Aqui chegamos pela fé. Chegamos pela fé. Meus amados irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor. Queridos, hoje vamos dar prosseguimento à série O Fruto do Espírito e as Obras da Carne. O subtema de hoje é o perigo das obras da carne. Quem de vocês conhece alguém que, distraído espiritualmente, de repente cometeu uma obra da carne, cometeu um pecado e daí então veio as consequências? Não levante a mão, somente no seu coração confirme: eu conheço alguém, não é? E é justamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite, o perigo do cometimento das obras da carne. A Bíblia é muito clara quando nos fala sobre isso daí. Tem vários exemplos de pessoas que inadvertidamente cometeram as obras da carne, pecaram contra Deus, caíram na fé e tiveram consequências drásticas na sua vida, de forma que a caída foi terrível e foi comovente para alguns, e foi
destruição na vida daquelas pessoas. Sansão foi uma delas, Davi foi um deles também, teve consequências drásticas, e hoje nós vamos estudar um pouco sobre isso. Para quê, pastor? Vamos estudar sobre isso, justamente para que o Espírito Santo de Deus fale-nos, nos proteja, nos guarde, que possamos selar um compromisso conosco mesmo, de sermos fiéis ao Senhor e não incorrer nos mesmos erros. Há duas formas, desde criança eu aprendi, de obedecer ao Senhor, de ser uma pessoa que cumpre com a palavra do Senhor. Uma é observando, através da observação dos outros, e outra é deixando-se cair, que é mais doloroso, não é? Mas observando, quem sabe, a história de Sansão, vamos evitar uma caída. Observando a história de Davi, você e eu podemos evitar uma caída tal qual Davi. Então, observando é melhor do que provar do erro. Queridos, já foi lido na palavra do Senhor a leitura oficial dessa série, que está escrita no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 16 até o 25, que fala sobre as obras da carne e também do fruto do Espírito. Como nós vamos falar sobre o perigo das obras da carne, nós vamos então rever quais são essas obras. Então, ora, as obras da carne são conhecidas e elas são imoralidade sexual, que na outra tradução, que Elisandro leu, diz que é a prostituição. A impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, homicídios, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E aí, uma lista muito longa, que se fôssemos enumerar as obras da carne, passaríamos um bom tempo aqui, porque ele diz coisas semelhantes a esta. Dentro deste contexto, eu quero lhes falar nesta noite a respeito da história de Davi. Uma história que ficou marcada na palavra do Senhor, e Deus permitiu que isso ficasse marcado, ficasse gravado, para que nós pudéssemos observar, e em observando, não cometer alguns erros que Davi cometeu. A história diz que Davi estava em Jerusalém, e havia um período, e era um tempo de guerra. O exército de Davi estava sob o comando de Joabe, o seu comandante. Na cidade de Rabá havia uma guerra, e o exército de Davi avança para a cidade de Rabá. Numa bela tarde, Davi estava no seu palácio real, e ele passeava naquele palácio, e na sacada do seu palácio, ele olha para baixo e vê uma senhora tomando banho, e ele se encanta com ela, e ele cobiça aquela mulher, e ele então pergunta para os seus criados, para os seus servos, quem é aquela mulher? E alguém chega para ele e diz assim: olha, Davi, essa mulher se chama Batseba, e ela é esposa, ela é casada com Urias, o heteu, aquele que está na guerra. E ele, encantado com aquela mulher, a manda chamar, ela vem para o palácio, e diz a palavra que ela acabara de fazer a purificação da sua menstruação, ou seja, ela tinha acabado o período da menstruação, consequentemente ela estava fértil, e Davi então coabitou com aquela mulher, teve relações sexuais com aquela mulher, ela engravidou. Passado pouco tempo, quando ela percebeu que estava grávida, mandou dizer a Davi: diga para Davi que eu engravidei dele. Ele estava consciente que aquela mulher estava grávida dele. O que é que ele fez? Ele não podia ocultar o adultério dele. Ele botou a mão na cabeça: o menino vai nascer, o menino vai crescer, o que é que eu vou fazer? Satanás, que é muito astuto, coloca um plano malévolo na cabeça de Davi. E Davi arquiteta um plano. Ele diz assim: manda chamar Urias até aqui. E Urias, coitado, sai da guerra e vem então para o palácio, ter com o rei. Quem sabe? Ele não sabia de que se tratava. E o rei então começa a conversar com Urias e diz assim: Urias,
que tal se você for para a sua casa? Vá para a sua casa, descanse, durma com a sua esposa. Na cabeça de Davi, ele estava pensando assim: ele vai dormir com a esposa? Quando o menino, a barriga crescer, que ele souber que ela está gestante, vai atribuir a quem? Ao próprio Urias, que tinha dormido com ela. Mas me dá a entender que Urias era um homem muito justo. Ele diz assim: mas meu rei, como é que eu vou fazer isso? Os soldados estão lá na guerra, a arca da aliança está em tendas, o povo de Israel e o povo de Judá está em tendas, e como é que eu vou me dar o luxo de ir lá para minha casa, dormir com a minha esposa? Eu não vou fazer isso, disse ele. Seria um ato de injustiça. E ele jurou, disse: eu juro por Deus que eu não vou fazer isso. Davi ficou certamente desapontado, porque o plano dele já não dava certo. Muito bem, e agora o que fazer? Ele disse então faça o seguinte: permaneça por mais um dia em Jerusalém, não vá para a guerra agora. E ficou pensando o que fazer para solucionar aquele problema, para ocultar o seu pecado. E aí então veio uma outra ideia, chamou Urias e disse para ele: vamos comer. E deu de comer a Urias, chamou-o para o palácio, preparou uma mesa muito farta, muito boa. A mesa do rei sempre tem iguarias, e dentro daquelas iguarias, vinho, bebida alcoólica, e deu para Urias, e o embebedou, Pedro Miguel, o embebedou, pensando ele que Urias iria para casa para ter com a sua mulher. Porém, Urias tinha selado o compromisso consigo mesmo e diante de Deus. Ele disse: não vou para minha casa. E ele então, bêbado, o que é que Urias fez? Deitou-se, foi no mesmo palácio, não foi para sua casa, e deitou-se no lugar dos servos do rei se deitarem, nos quartos lá, no próprio palácio. Dormiu, e Davi então ficou enfurecido por dentro. Nada do plano de Davi tinha dado certo. Quer fazer agora? Então ele arquitetou um plano. Satanás certamente colocou no seu coração. Há um ditado que diz assim: não falta um chinelo velho para um pé doente, não é? Não falta uma ideia malévola para uma mente tão fértil como a do rei Davi. E ele idealizou. Mandou uma carta, redigiu uma carta, e naquela carta ele endereçava para Joabe, e quem ia levar a carta era a própria vítima dele, era o próprio Urias quem ia levar aquela carta, em mãos. Certamente ele redigiu a carta, selou com o selo real, e ele teria a certeza que Urias não iria abrir aquela carta, por mais que ele fosse curioso, mas estava selado com o selo real, certamente. Ele não iria violar, até porque era um homem muito bacana, muito justo e até ingênuo. Muito bem, o que é que tinha naquela carta? Aquela carta continha a sentença de morte de Urias. Davi tinha premeditado a morte do seu militar, do seu oficial. E diz a palavra que na carta ele dizia o seguinte: Joabe, olhe só, irmão, as palavras de Davi para Joabe. Joabe, ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-o sozinho, para que seja ferido e morra. Ou seja, ele premeditou a morte do seu criado, do seu militar, não é? Muito bem, e aí então, quando chega na mão de Urias essa carta, Joabe recebe aquela carta das próprias mãos do Urias, lê aquela carta e arquiteta então como colocar Urias na linha de frente. Chama alguns militares, alguns oficiais, vai para perto da muralha e coloca a vítima numa posição estratégica, fácil de ser alcançado por uma flecha. Muito bem, e aí então veio uma investida do exército de Rabá sobre aquela muralha e atingiu então, não somente a Urias, mas atingiu também alguns oficiais. Ou seja, ele mata não somente a Urias, mas ele mata alguns dos seus oficiais. Queridos, essa notícia chega então, um mensageiro chega para Davi e conta para ele o que aconteceu. Conta também para Batseba e diz para Batseba: o teu esposo morreu. Batseba chora, entra em luto, passa o período de todo o luto, e quando termina o período do luto, a palavra de Deus diz que Davi mandou chamar a Batseba.
Ele pensava que ela, casando-se com ele, iria solucionar o problema. Mas diz a palavra que aquilo pareceu mal aos olhos do Senhor. Davi tinha cometido alguns pecados. Davi tinha dado lugar às obras da carne, não ao fruto do Espírito. Ele deixou-se levar pela tentação, pela concupiscência da carne. O que é a concupiscência? É um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que assediam os homens caídos. Davi tinha se deixado tomar pela concupiscência da carne. Cometeu alguns pecados. Muito bem, queridos. E aí então, para completar a história da maldade do coração de Davi, ele diz a palavra de Deus que o mensageiro chegou e contou que Urias tinha morrido. E ele simplesmente, friamente, frio e calculista, ele disse: diga a Joabe que não encare isso como mal, porque a espada devora tanto este como aquele. E você, mensageiro, disse para ele: intensifique o seu ataque, diga para ele que intensifique o ataque contra a cidade até conquistá-la. E quanto a você, mensageiro, encoraje Joabe. Dê uma palavra de conforto para ele, encoraje ele para que intensifique a investida contra a cidade e a conquiste. Irmãos, então isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Teve consequências terríveis na vida de Davi. Davi, ele cometeu, eu não venho aqui para acusar Davi, nós estamos analisando um caso histórico, para que dele tiramos lições, para não cair ou não incorrer nas mesmas falhas do rei Davi. Que pecado você vê em Davi? Em que Davi errou? Eu já disse alguns. Davi errou, por exemplo, ele desobedeceu a Deus, igreja? Amém? Desobedeceu a Deus. Entristeceu o Espírito Santo de Deus que estava nele. O mesmo Espírito que ele tocava a harpa, quando Saul estava endemoniado, ele tocava a harpa. Esse mesmo Espírito Davi entristeceu naquele instante. Davi cometeu um pecado de imoralidade sexual. Ele deu lugar a essa obra da carne, que é a prostituição. Impureza. Ele cobiçou a mulher do outro, viu e mandou chamar. A propósito, ele sabia o que estava fazendo. Ele usou de libertinagem também, ele teve inveja de Urias. Ele usou de bebedeira também, porque ele embebedou a própria vítima, que foi, Urias. Certamente ele teve uma orgia naquela noite. Essa saga de Davi, essa saga sexual dele, podemos dizer assim, essa orgia dele, começou cedo, era de tarde quando ele começou. Ele a viu de tarde, e certamente entrou de noite adentro nessa festa, no Palácio Real, e só Deus sabe como foi aquela orgia. Ele usou de fornicação também, muito bem, deitou-se com ela e provocou o adultério dela. Ela era casada, e ele provocou que ela adulterasse com ele em relação ao esposo dela. Usou de tráfico de influência também, quando ele deu regalias a Urias, tirou ele da guerra, e ele não quis essa influência dele, tirou ele da guerra e queria dar a comodidade de ir dormir com a esposa de Urias, e aquele homem rejeitou. Para completar, ele usou também de bebedice, ele embebedou Urias, na intenção de que Urias fosse para casa, tivesse relação com a sua esposa, para que Urias pensasse que era o pai da criança. Veja a maldade então do coração de Davi, para ocultar o pecado dele. Como Urias não foi para casa, está com a sua esposa, ele determina então ao comandante Joabe que colocasse Urias em posição de risco de morte, desnecessariamente, ele não precisava fazer aquilo. Determina que ficasse sozinho e que fosse ferido e que morresse. Ou seja, na hora em que Urias estivesse só, ele não teria socorro, ele teria que ficar só e até que morresse. Mesmo que Joabe quisesse mandar um socorro para ele, tinha que obedecer ao rei, deixá-lo quieto até que morresse ferido por uma lança ou uma seta. Expôs também alguns oficiais ao mesmo risco de morte. Alguns foram mortos nesta operação fraudulenta de Davi. Davi é o responsável por várias mortes, foi cumulativo, não somente de Urias, mas também dos oficiais que estavam na linha de frente com ele. Davi não se arrependeu da morte de Urias, a princípio. No primeiro momento,
ele achou muito natural e mandou dizer para Joabe: encare isso com naturalidade. A espada pega um e pega outro também. Deixa isso para lá, avança contra a cidade e conquiste a Rabá. Essa foi a orientação dele. Então, irmãos, aí isso sobe às narinas de Deus. E diz a palavra do Senhor que Deus confronta Davi. Aí vem as consequências do pecado de Davi. Vem as consequências do perigo das obras da carne. Deus não deixa o culpado por inocente. Então, há um confronto, há um betel, há um choque de tratamento de Deus com Davi. Há um julgamento de Deus para com o rei Davi. E aí então, convencido do pecado, tem toda aquela história de Natã, do profeta e tal. Quero pular essa história, mas apenas dizendo que a criança, ela cresceu, nasceu, e quando estava tudo bem, como diz no Brasil, tudo parecia terminar em pizza, a criança morre. Deus permite que a criança morre. Já começa a Davi pagar um preço alto. Perde o seu primeiro filho, morre aquela criança. Batseba então também sofre com a morte daquela criança. Para completar, irmãos, Davi tinha um filho chamado Amnon. Amnon se engraça de uma irmã dele, chamada Tamar. E então, ardilosamente, seguindo um conselho de um dos homens também ardiloso, ele toma conselho dele. Aquele homem arquiteta um momento em que Tamar deveria levar bolo para Amnon. E o que acontece? Amnon viola a sua própria irmã. Acontece não somente um incesto, mas uma violação. Acontece um estupro. Ele estupra a sua irmã, Amnon, filho de Davi. Na casa de Davi, no palácio real, isso acontece. Olha a desgraça que aconteceu na vida de Davi por causa do pecado dele, ou dos pecados dele, consequências do perigo das obras da carne. Absalão gostava muito de Tamar, irmão também de Amnon, por parte de Davi, e irmão de Absalão. Mas Absalão amava a Tamar com um amor de irmão, um amor puro. E quando viu a Tamar sair daquele quarto, Absalão disse: foi Amnon que fez isso? Ela disse: foi meu irmão Amnon que fez isso. Ele consola a Tamar, mas no seu coração ele já arquiteta: lá na frente eu vou pegar Amnon. Sabe o que aconteceu, irmãos? Para encurtar a história, Absalão mata, através do seu exército, ao seu irmão Amnon. Vinga o estupro da sua irmã Tamar. Então Absalão mata através dos seus criados, manda matar ao seu irmão Amnon. O rei Davi então fica agora sem Amnon, com uma filha violada, e Absalão na sua casa. Porém o rei Davi passa a perseguir Absalão. Olha aí, irmãos, que terrível essa situação. Passa a perseguir Absalão. Absalão foge da presença do pai. Depois Davi é convencido a trazer Absalão e reintegrá-lo à família. É reintegrado. Mas Davi diz assim: não quero ver nem o rosto dele. Um filho estava na casa e o pai não queria olhar para o seu rosto. Havia um conflito familiar. Satanás havia cirandado com aquela família. Diga assim comigo: o sangue de Cristo tem poder. E a minha família está protegida por Deus. Aleluia. Muito bem. Ali então diz a palavra que passado 2 anos, Absalão volta para a ver o pai reata a paz com ele, na intenção de voltar à paz, Davi com Absalão. Porém, Absalão começa a se revoltar contra o Davi, o seu próprio pai, e tenta usurpar o seu reinado, tenta usurpar o reinado de Davi, e começa aquele conflito entre Absalão e Davi. Daí vem aquela questão da síndrome de Absalão, onde alguém tenta usurpar a autoridade de uma outra autoridade maior, não é? Alguém tenta usurpar a autoridade que está na eminência, não é? Aí chama-se de a síndrome de Absalão, porque a pessoa quer dar o golpe no que está em cima, não é? Muito bem, Absalão se revolta contra Davi e tenta usurpar-lhe o trono. Daí então, Joabe, que era o próprio que estava na frente de batalha, que estava comandando aquela frente de batalha lá em Rabá, Joabe pega Absalão, a traição. Absalão ia passando numa certa ocasião fugindo, e então ele, no carvalho ele passa e a cabeça dele fica presa e pendurada numa árvore. E Joabe, sabendo disso, vai lá
e crava 3 flechas em Absalão, e Joabe agora mata Absalão, o filho de Davi. Conto isso para que você veja a desgraça que veio na vida de Davi. É quando Davi, então, não necessariamente neste momento, mas Davi escreve o Salmo 51, que vocês conhecem, quando ele se arrepende, pede perdão a Deus, e então ele cita aquele versículo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito reto e tal, e graças a Deus que Deus o perdoa, e Davi disse que era muito melhor cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens. Irmãos, se Davi tivesse caído nas mãos dos homens, seria uma desgraça muito maior, porque Davi seria julgado, e num julgamento humano, Davi seria condenado, sei lá quantos anos de prisão, porque ele foi mentor intelectual de um crime doloso e com intenção de matar. Ele planejou deliberadamente aquele crime, não foi uma coisa casual, e mesmo que fosse, não foi em legítima defesa, foi deliberadamente planejado, calculado. Foi um homicídio qualificado, ardiloso, ele usou de ardil, sem chance de defesa para a vítima, não tinha chance. O Eteu, Urias Eteu, estava ali exposto, pensando que ia lutar, pensando que ia guerrear. E foi um crime cumulativo, teve um acúmulo de crimes. Porque não foi só, como já disse anteriormente, não só foi a morte de Urias, foi a morte também daqueles oficiais que estavam ali. E além disso, ele induziu o comandante dele, Joabe, a matar. Joabe também teve a sua parcela de culpa naquilo ali, porque ele obedeceu a uma ordem que era incabível, não dava para ele fazer aquilo. No entanto, ele, para agradar o rei, ele preferiu matar a Urias, colocar o seu exército em condição, ou aquela turma, aquela frente de batalha, onde Urias estava, em condição de que Urias fosse morto. Então veja só como Satanás se apoderou naquele momento, daquela situação, para fazer cair a Davi. Tudo isso por quê? Porque Davi deu lugar às obras da carne e não ao fruto do Espírito. Se Davi estivesse orando, se Davi estivesse lendo a palavra, quem sabe as leis, se Davi estivesse meditando, se Davi não estivesse passeando, é terrível essa história de passear. Não que você não passeie, sabe, irmãos? Ali fala de um passeio, porque tem 2 oportunidades na palavra que o passeio foi terrível. Satanás, que estava passeando, né, volta para Deus, e Deus diz: você vem de onde? Eu estava na terra lá, passeando. Mente desocupada, diga comigo, mente desocupada é a oficina do diabo. E Davi estava passeando por ali, como se diz, numa linguagem bem coloquial e corriqueira, estava de bobeira por aí, desarmado totalmente, na sua casa. Estava deitado de tarde, diz a palavra que ele se levantou da sua cama, estava deitadinho lá, tranquilo, e aí então, o que é que ele tinha que estar olhando para aquela mulher? Na primeira vista, era para ele ter cortado já a visão, saído dali, não é? Na nossa linguagem, clama o sangue de Jesus, saia de perto, peça perdão ao Senhor, peça misericórdia ao Senhor e fuja do pecado. Salomão diz assim: o avisado vê o mal e foge. Diga comigo: o avisado vê o mal e... mas com força, para sair na gravação. O avisado vê o mal e foge, e o tolo passa por ele e cai. Davi agiu como tolo e não como sábio, embora em alguns momentos ele foi muito sábio. Agora ele foi muito inteligente para traçar com ardil aquela solução, entre aspas, para o seu pecado. Por quê? Porque estava tomado de obras da carne. E quando o homem dá lugar às obras da carne, é cumulativa a ação de Satanás. Tenhamos muito cuidado, irmãos. Se Deus deixou essa história na palavra, é para justamente servir de exemplo para alguém. Servir de exemplo e dizer: olhe, cuidado, não faça a mesma coisa. Amados, dentro desse contexto, então vem a palavra do Senhor, nos advertindo de que devemos agora ter a nossa vida crucificada em Cristo Jesus, trazendo agora para os dias do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz assim, dentro desse contexto de o perigo das obras da carne, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé
no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos viver em Cristo Jesus, vamos estar cheio de Jesus, vamos estar cheio do Espírito Santo, como está escrito, enchei-vos do Espírito Santo, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele não dá lugar para as obras da carne. De outra sorte, nós podemos dizer também que está escrito, porque andando na carne, o mesmo Paulo nos adverte, porque andando na carne, ou seja, como nós estamos aqui, nós não estamos andando como anjos, não, andamos na carne, nós estamos em corpo não glorificado ainda. E ele diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O inimigo das nossas almas está louco para estabelecer fortalezas na sua mente, na nossa mente, no nosso coração, mas nós militamos com as armas não carnais, mas com as armas espirituais, que são poderosas em Deus, para a destruição dessas fortalezas. Diga comigo assim, eu destruo em Cristo Jesus. Mais forte, eu destruo em Cristo Jesus as fortalezas que Satanás, porventura, queira estabelecer na minha mente. Como fazer isso então, na sua mente? Como é que você vai estabelecer essa destruição dessas fortalezas, neutralizar essas fortalezas que Satanás tenta implantar na sua mente? Lendo a palavra, meditando, jejuando. O Senhor disse que nós devemos orar e o quê? Vigiar e o que mais? Jejuar. Não me responda. Faz quanto tempo que você não jejuma? Faz quanto tempo que você não para um pouquinho e não ora? E ora ao Senhor? Faz quanto tempo que você para um pouquinho e lê a palavra? O estresse do dia a dia, o corre-corre do dia a dia, o corre-corre do emprego, o corre-corre da empresa, faz com que você seja a cada vez mais tentando se superar a si mesmo, e as metas e as demandas que vêm sobre você. E quando você chega em casa, só dá tempo você dormir um pouco, e já acorda pela manhã, e de repente já está pronto para outro dia de batalha. Mas no entanto, o espírito fraco, a alma fraca, a carne muito mais ainda. E diz a palavra que a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Como então fortalecer essa carne? Mortificando em Cristo Jesus. Mortificando significa você subjugar o pensamento, a carne, os pensamentos carnais, os pensamentos da lascívia, que vai lhe assediar, que vai estar aí. Enquanto humanos, enquanto vivemos na carne, estamos sujeitos a tudo isso. Mas que nós não podemos dizer assim, caí, pequei, porque a carne é fraca. Isso aí é uma justificativa que não vai justificar. Explicará, mas não justificará. Então o que fazer? Já citei aqui. Vamos ter o autocontrole, vamos ter o espírito generoso, vamos servir ao Senhor, vamos orar mais, vamos buscar mais ao Senhor, vamos jejuar mais, faça uma aliança com Deus e dizer, a partir de hoje eu fui advertido pelo Senhor, eu fui advertida pelo Senhor, eu tenho que buscar mais a palavra do Senhor, eu tenho que meditar mais, eu tenho que me santificar mais. Diga isso para você mesmo. Você tem feito propósitos interessantes, de baixar de peso, de ir para a academia, de correr, de comer menos doce. Faça um propósito para a sua alma, faça um propósito para o seu espírito, e diga, eu vou me santificar mais ao Senhor, aleluia, eu vou purificar o meu espírito, eu vou ficar fortalecido, porque na primeira investida de Satanás, eu vou estar preparado e vou dizer não para ele, porque vem, amados, vem, e vem encantado, sabe, vem pintado a ouro muitas vezes, mas você tem que estar atento, atenta, para perceber o ardil de Satanás. Ele não vai mandar pessoas de longe, porque os de longe não vai lhe tentar. Muitas vezes são os de perto. A mulher estava tão perto, estava perto do palácio, estava ali, perto da sacada, só bastou ele dar uma olhada. Ele não olhou para outro lugar, ele não precisou fazer uma viagem, ele não precisou ir para longe, estava ali, estava pertinho dele. Então vamos ter cuidado, vamos vigiar mais, para não cairmos em tentação, como diz a palavra, não é, irmãos? Muito bem, diz a palavra que nós devemos estar em Cristo. Quando você está em Cristo, as coisas velhas se passam, são passadas, como está escrito em 2 Coríntios,
capítulo 5, versículo 15. Você pode dizer, mas pastor, errei em algum motivo, me assemelho a Davi em alguma situação, cometi as obras da carne em algum momento. Que fazer? Diz a palavra do Senhor: conte com a misericórdia do Senhor. Aleluia. E a palavra diz assim: e assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, e eis que todas se fizeram novas. O Senhor pode fazer algo novo na sua vida. O Senhor pode lhe modificar o caráter, se você der permissão, se você quiser. Se você disser: Senhor, em algo eu me assemelho a Davi, em algo, as obras da carne eu tenho cometido. E se você disser assim: perdoa-me, Senhor, de coração, cair prostrado, como Davi disse quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele disse: Senhor, eu errei, eu pequei. E aí o Senhor perdoou, e foi mais vantagem para ele estar nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens. Os homens são cruéis. Os homens, quem sabe, mandaria prender a Davi, ele perderia o reinado na mesma hora. Mas Deus pacientemente o perdoou, eliminou a sua sentença, embora ele teve que pagar as consequências do seu pecado. Mas caiu nas mãos de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos. E Deus vai te ajudar, Deus vai te libertar. Aleluia. Fique atento, vigie. Vigie contra a carne, vigie contra o diabo, vigie contra o mundo, que são os três principais tentadores do ser humano: o diabo, a carne e o mundo. A carne com as concupiscências da carne, as obras da carne. O diabo com as suas tentações, com as suas provocações, com os seus planos malévolos para lhe fazer cair. E o mundo com as suas ofertas. Mas o que fazer com o mundo? Vamos estar na mesma mão do mundo? Não, vamos andar na contramão do mundo. Se o mundo for para a direita, você vai para a esquerda. Se ele for para a esquerda, vai para a direita, que dá certo. Sempre o seu trajeto tem que ser contrário ao mundo. Como vencer então? Já estamos concluindo, e eu repito: leve uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais em comunhão com Deus, mais distante de Satanás. Quanto mais perto de Deus, mais você ganha força para dizer não ao pecado, para dizer não ao diabo, para dizer não ao mundo, para dizer não à carne e dizer sim ao Espírito Santo de Deus. Com o fruto do Espírito. Exerça o fruto do Espírito, e aí você vai estar vencendo. Viva esta vida de comunhão com Deus, uma vida de oração. Não é aquela oraçãozinha simples, aquele Pai Nosso que se ora ao dormir, já cansado, se deita ali um pouquinho e muito mal se ajoelha alguns, e faz aquela oração rápida. Não, é uma vida de oração, reserva de oração para o dia mau. O dia mau vem, mas se você tem reserva de oração, você vai vencer. Você está em comunhão com Deus, você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, e na primeira investida de Satanás, o Espírito Santo te dá um sinal e diz: olha, aí está uma obra da carne, aí está uma cilada do inimigo, e você vai estar vacinado, você vai perceber. Você não vai ficar como um incauto, como um nécio ou uma nécia e cair naquilo ali. Não, porque o Espírito Santo acendeu uma luz e te disse: não faça isso. E você que é sensível ao Espírito Santo, com certeza vai obedecer. Eu tenho certeza plena, absoluta, de que quando Davi olhou para aquela mulher lá embaixo, o Espírito Santo de Deus que estava nele disse: não faça isso. É errado. Acusou a luzinha, acendeu a luzinha, e ele, na sua concupiscência: não, isso não, nada demais, nada a ver, é só uma vezinha, quem sabe, eu dou um jeito, eu sou muito esperto, eu sou um rei muito esperto, eu vou para a guerra, eu tenho estratégias, eu sou muito esperto, eu tiro isso de letra. Ele pensava que ia tirar de letra, porque o homem, quando está prestes a cair, está embebecido, podemos dizer assim, está tomado pela concupiscência da carne, ele não raciocina mais, não dá tempo a raciocinar. O raciocínio tem que vir antes, e ele não raciocinou direito, ele não se deixou. Se ele tivesse dito assim: opa, eu vou, ai Senhor, me perdoa, ele tinha voltado atrás, e depois ele ficaria feliz em ter superado aquela situação. Mas não, deu lugar, deu vazão. Sou esperto, vou vencer. Não venceu, porque a carne é terrível.
O diabo é terrível, o mundo é terrível. Tem que fugir. Não tem esse negócio de ficar para brincar. Tem que fazer igual a José, tem que correr. Ainda que deixe a capa, ainda que você saia perdendo, saia, fuja enquanto é tempo. Deus está falando para alguém nesta noite. Deus está falando para alguém nesta noite. E se você deseja uma oração de reforço espiritual, nós vamos orar por você. Você que está aqui nesse templo, ou você que vai ouvir essa mensagem depois, ou você que está ouvindo pela internet agora, Deus está me usando para você agora, e eu quero orar por você, eu quero pedir reforço espiritual para você. E não existe forte nem fraco, existem crentes humanos e carnais que precisam de ajuda. Nós precisamos de ajuda. E aqui ninguém vai estar acusando ninguém porque pediu oração, porque o pastor orou por você, de maneira nenhuma. Porque nós estamos na mesma situação. Estamos no mesmo barco enquanto humanos. Enquanto humanos somos factíveis de pecar, de cometer uma obra da carne. Então vamos ficar de pé agora, nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor e pedir fortaleza espiritual, de pedir forças ao Senhor, de pedir: Senhor, nos guarda, Senhor, protege os nossos filhos, Senhor, guarda-nos. E se porventura, como já disse, alguém cometeu alguma coisa que desagradou o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está tocando o seu coração e dizendo: você cometeu, você fez isso, arrependa-se nesta oração, peça perdão ao Senhor e diga: Senhor, eu pequei contra ti, eu errei contra ti, e desfrute da misericórdia do Senhor, desfrute da graça do Senhor. Graça que significa favor imerecido. Nós não merecemos, merecemos a morte, mas Jesus morreu por nós. Aleluia. E hoje podemos desfrutar da graça do Senhor. Davi apelou para a misericórdia do Senhor e alcançou a misericórdia do Senhor. Se arrependeu, pediu perdão, falou com Deus, confessou o seu pecado, admitiu que tinha errado, e depois foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não obstante toda essa vida dele, todo esse cair dele, todo esse pecado dele, Deus ainda disse assim: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Porque humilhou-se, porque reconheceu o seu pecado, porque pediu perdão do seu pecado, foi ao Senhor, atendeu a voz do Espírito Santo de Deus, mesmo tendo caído em um momento de fraqueza, em alguns momentos de fraqueza. Nós sabemos que, já dizia alguém, o cair é do homem, mas o levantar é de quem? Não é um versículo, é um provérbio popular. O cair pertence à humanidade, mas o levantar é de Deus. E nós não somos melhores do que ninguém aqui. Deus procurou-nos, Deus nos buscou. A palavra diz: não foste vós que escolheste a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, vos chamei, para que vades e des frutos, e o vosso fruto permaneça. É como se Deus foi lá no lixão da vida, assim, sabe, irmãos, procurando alguém a quem pudesse, alguma coisa que pudesse reciclar, e encontrou José, encontrou Maria, encontrou João, encontrou a todos nós que aqui estamos. E o Senhor está disposto a te ajudar a ser forte. O Senhor está disposto a te ajudar a ser fiel, a fazer a obra dele com fidelidade, a obedecer o fruto do Espírito, a ter as características do fruto do Espírito, e não praticar as obras da carne. Te dá força, te dá graça, até a vinda de Jesus Cristo. Você vai subir conosco, você vai subir comigo, eu vou com você, nós vamos lá, nós estaremos com o Senhor para sempre. E se viermos a morrer, a falecer, ainda o Senhor nos ressuscitará, e estaremos com o Senhor para sempre no céu. Estaremos lá. Ele não quer que nenhum de nós nos percamos, mas que todos cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. E a verdade é essa: Jesus usa da sua misericórdia e nos ajuda e nos protege nesta noite. Senhor, eu oro pela tua igreja. Senhor, eu oro pelas famílias aqui. Eu oro por estes homens, eu oro por estas mulheres, por estes jovens, Senhor. Livra-nos de cair, Senhor, nas ciladas astutas do maligno. Protege-nos, guarda-nos, guarda nossa alma, para que não venhamos a entristecer o teu Espírito Santo. Que não sejamos objeto de escárnio, Senhor. Que a tua glória que está em nós não seja dada a outrem, Senhor. Que não venha tempos
de castigo, tempos, Senhor da glória, aleluia, de desassossego, mas que venham tempos de refrigério, através da Tua presença, através do Teu Espírito Santo. Não afaste de nós, Senhor, a presença do Teu Santo Espírito, que é grande na nossa vida. Quão bom e quão suave é estarmos aqui, Senhor, na Tua casa para Te servir, com consciência tranquila de que estamos diante de Ti, Senhor da glória. Nunca nos permita, Senhor, cairmos. Ó Deus, ajuda-nos, adverte-nos, mostra-nos, Pai, quando o inimigo atacar, e livra-nos das suas ciladas. Afugenta todo mal, Senhor, afugenta o maligno, Senhor da glória, e nos ajuda a ser fortes, crentes fiéis à Tua palavra. Perdoa aquele, Senhor, que porventura tinha caído em algum pecado. Usa da Tua misericórdia. Olha para este homem, olha para esta mulher, Senhor da glória, com o Teu olhar de misericórdia, e passa o bálsamo, Senhor, perdoando esse coração que se arrepende agora, Senhor, e que Te pede perdão, e que diz: não quero mais errar, eu quero Te agradar. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa, Senhor, e protege a sua casa, protege a sua família, dá um tempo de paz, um tempo de bênção, livra, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, intercedo como um sacerdote agora pela Tua casa, pela Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus, dando graça, dando força e proteção espiritual, para a glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus, esta é o Pasto Verde de hoje. Deus abençoe, e eu volto a direção para o dirigente, nosso irmão Natanael. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é, cante, tudo para mim, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim, Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, Ele é tudo para mim. Graças a Deus por este culto abençoado, culto que Deus falou para nós, palavra vinda do céu, quentinha via internet do céu. Meus irmãos, passo a palavra ao co-pastor Pedro Miguel, que ele vai orar pela juventude, que amanhã fará o retiro da juventude. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, amanhã, como é de conhecimento dos irmãos, nós estaremos dando início ao nosso retiro espiritual, né? Isso, o acampamento de Páscoa, denominado Acampáscoa. Por que Acampáscoa, né? Geralmente em um acampamento a gente vai para a natureza, né? Isso, ter contato com a natureza, se aproximar da natureza. Nesse caso é diferente, né? Nosso retiro espiritual, nós estamos indo ali buscar a presença do Senhor, momentos de intimidade com o nosso Deus, amém? E para a honra e glória do Senhor, um grande número de jovens tiveram se disponibilizando, né, jovens e adolescentes, a estarem dedicando esses 3 dias ali para estarem na presença do Senhor. E hoje à noite alguns desses jovens, tanto jovens retirantes, né, alguns jovens também que fazem parte da nossa equipe, se encontram conosco, vieram no propósito de receber a oração da igreja, amém, amados? Estaremos aqui orando juntamente com a igreja, e a gente queria convidar nesse momento todos os jovens que irão participar do Acampáscoa, amém? Jovens, né, adolescentes, líderes de modo geral, cheguem aqui à frente para a gente encerrar esse culto, a igreja intercedendo por vocês, amém? Alguns jovens aqui em cima, né, Jefté,
Guilherme também descendo. Pode se aproximar, amados, aqui à frente, amém? Toda a igreja do Senhor estará intercedendo por vocês, crendo que Deus fará grandes coisas nesses 3 dias ali, amém? Glória a Deus, né? Já se aproximam. Amanhã, amados, estaremos aqui a partir das 7 horas já se preparando, 7h30, saindo aqui em direção ao lugar ali que o Senhor reservou para que esses jovens estivessem reunidos, né? Aqui tem uma representação deles, glória a Deus. Alguns adolescentes indo pela primeira vez participar de um trabalho desse tipo, né? Nós cremos que são dias que ficarão marcados na vida desses jovens. Isso, alguns não puderam vir, né? Alguns fazendo faculdade, mas aqui a gente tem uma pequena representação. Nós já estamos levando ali mais de 100 inscritos, né? Um lugar que com certeza será ali povoado pela palavra do Senhor, amém? Glória a Deus, né? O pastor vai... Não, pastor, o senhor fica aqui em cima e depois o senhor faz a abertura oficial do acampamento. Pronto, o pastor ele vai permanecer aqui em cima, amados, os obreiros vão descer, amém? Eu vou descer também, eu queria pedir para o presbítero Ricardo fazer essa oração, vou ser destinatário dessa oração também, amém? Estejam orando não só pelos jovens, mas por toda a liderança de jovens, e logo em seguida o pastor Eliezer vai estar fazendo a abertura oficial do Acampáscoa 2023, amém? Presbítero Ricardo orando, logo em seguida nosso pastor Eliezer de Souza. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Roselma e Pedro, que aniversariaram. Chega para cá então. Os líderes. Elaine foi ontem. Também chama Elaine. Elaine, que foi ontem. Nós estávamos comemorando bodas de Zircão. Parabéns. Salmo 128. Glória a Deus. Oremos. O de Elaine foi ontem, da minha moreninha. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Irmão Auri. Auri também foi hoje. Ontem. Mauri aniversariou, né? Mauri aniversariou? Foi, ontem. Ontem, não foi? Segunda? Está valendo, né? Está valendo, né, pastor? Está valendo. Pode vir, Mauri, também. Está na carência da semana. Tem mais alguém? Pode vir. Aqui para cima, né, Mauri? Mauri, aqui, pode vir aqui. Nós vamos interceder pelos jovens. Eu sei que eu já estive à frente de jovens em retiros por 2 vezes e sei como é que é. É uma bênção. É trabalhoso, mas é uma bênção, né? Oremos, porque Deus vai fazer grandes coisas nesses dias. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. O Senhor é um Deus soberano, é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. Aleluias. Hoje, quando voltávamos da viagem, Pai, estávamos contemplando as obras de Tuas mãos e conversávamos dizendo, Senhor, como Tu és grandioso, que controla todas as coisas, que controla o movimento dos astros, que controla o cair da chuva, que controla o soprar dos ventos. E nós queremos, Senhor amado, entregar em Tuas mãos, Pai, porque sabemos que Tu tens o controle sobre todas as coisas. Em Tuas mãos, esses jovens que irão participar nesses dias, sim, que estarão ali, Senhor amado, se consagrando a Ti, que estarão ali buscando a Tua presença, que estão dispostos a Te buscar, em meio a uma geração que se perde, em meio a uma geração degradada. Nós estamos aqui Te apresentando, Senhor, esses jovens. Peraí, de canto, honrando a fé. Pai, que fique marcado na vida de cada um deles esses dias.
Ah, Senhor, que tem um encontro, Senhor amado, com o poderoso, batiza com o Espírito Santo aqueles que não são. Renova, Senhor amado, aqueles que estão precisando de renovação. Fala com cada um deles em nome de Jesus. Em nome de Jesus, erei de cantarai, alaia, senterei de cantarai. Inderei de cantarai, alaia, senterei de cantarai. Derrama da tua unção sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus, livra de todo mal. Acompanha o Senhor amado na ida, nos dias que estarão, nos momentos que estarão ali, ao teu dispor. Em nome de Jesus também te pedimos pelos líderes, por aqueles que estarão trabalhando, por aqueles que estarão, Senhor amado, ministrando. Chega, Senhor amado, poderosamente na vida de cada um deles. Te apresentamos também, Senhor amado, os teus servos que estão aniversariando. Em nome de Jesus, continua abençoando, derramando da tua bênção, da tua graça, da tua unção. Isto é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Jovens, não saiam, por favor. Eu quero declarar aberto o Acampáscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós declaramos aberto o Acampáscoa da Decandel em 2023. Que seja dias de bênção, que sejam dias de tratamento de Deus, que o Senhor use os palestrantes que ali chegarem e toda a programação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e a igreja diz, amém. Receba a bênção apostólica, irmãos. Domingo nós teremos escola dominical, teremos também o culto com o DEFAD, à noite, a consagração, a programação normal, né? O café da manhã, escola dominical, café da comunhão, e o pregador da noite está aqui, nosso irmão Gilmar Bezerra, e banda vai estar aqui, amém? Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre, a paz do Senhor.